Apocalipse capítulo 14, quero ler com os irmãos aqui os versículos 6 e 7. Uma porção muito preciosa da Escritura. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque nós queremos continuar essa manhã a ministração da mensagem da semana passada, quando começamos a falar sobre a parábola da rede. Na verdade já são 2 semanas, né? Salvo engano ou não? São 2 semanas já falando acerca daquela 7ª parábola, a parábola da rede, que compõe um conjunto de parábolas selecionadas por Mateus no capítulo 13 do seu evangelho, em que ele se propõe a nos revelar os mistérios do reino dos céus. Então esses mistérios são maravilhosos, sempre levando em conta que quando Jesus falava por parábolas, ele usava desse método exatamente para ocultar, exatamente para velar verdades profundas acerca do reino dos céus, que não deveriam ser reveladas a todas as pessoas, senão aos eleitos de Deus. Então vocês leem lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante, quando os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus falava às multidões por meio de parábolas. Jesus disse que ele falava por parábolas para que as multidões vendo não vissem e ouvindo não ouvissem, para que assim somente aos eleitos fosse dado, então, a conhecer os mistérios do reino dos céus. E pela graça de Deus, nós estamos hoje em 2015, né? O ano é 2015, e nós temos sido agraciados por tais revelações. Revelações essas que têm transformado nossa vida, têm transformado nossa maneira de contemplar as coisas de Deus, sobretudo em relação à natureza do reino de Deus, e a ação do maligno contra esse reino de Deus, fazendo com que os homens, sobretudo os servos de Cristo, percam o foco do reino, percam a compreensão acerca do reino, mas Deus tem nos restaurado a visão, tem nos dado essa revelação, e nós então temos nos voltado a essas verdades. Amém? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Daqui nós vamos então lá para Mateus capítulo 25, versículo 30 em diante. E depois vamos ver se nós conseguimos chegar em Mateus capítulo 13, na parábola da rede, para poder fechar o entendimento. Diz assim o texto de Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amados, esse tema, que na verdade seria o evangelho eterno, que está sendo tratado a partir da parábola da rede, Mateus capítulo 13, a última das 7 parábolas, é um tema extremamente importante, primeiramente porque revela o coração amorável de Deus, revela o coração gracioso de Deus, revela um Deus muito maior do que o coração mesquinho dos homens. Haja vista que durante muito tempo foi ensinado e nós aprendemos e nós mesmos, na nossa ignorância, transmitimos às pessoas que somente um grupo muito pequeno de pessoas que, de alguma maneira, receberam o evangelho da graça de Jesus Cristo, é que seria salvo eternamente, coloquemos assim, nesses termos. De modo que nós até mesmo chegamos muitas vezes a ameaçar as pessoas dizendo: olha, ou você vem para cá, e aqui você fazendo tudo o que nós mandarmos, você vai alcançar a salvação de Deus, ou do contrário, você será lançado no lago de fogo. E talvez alguém questione: pastor, mas não é dessa maneira? Até porque dirão assim: não é verdade o que diz o evangelho? Que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Há esse texto da Escritura, como também aquele outro, lá de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí tem a condição, todo aquele que nele crê. Como também em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, colocando uma condição absoluta ali, de que não há outro meio, não há outra maneira, senão confessando e crendo nesse nome precioso, que é o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que tudo isso é verdadeiro, está na palavra, e que não é por isso que há contradição alguma no Evangelho de Deus.
Mas temos que olhar o Evangelho de Deus como um todo. O Evangelho de Deus, ele é muito maior do que simplesmente o mero aspecto apresentado nesta área da graça, chamado o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Deus, ele é maior do que o Evangelho da graça.